Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa 11ª semana de História Geral da Imprensa, nos encaminhando aí para a reta final, né? Então, só destacando, né, que na aula da semana passada foi postado o vídeo, que na verdade não é para você, até alguns me perguntaram, né, em relação a trabalho sobre o vídeo da última semana, né, da ABI, mas na verdade ele é o equivalente à aula daquela semana, então ele vai entrar lá nos resuminhos da avaliação 2, né, quando vocês forem escrever sobre a semana 10, vocês vão fazer o resuminho sobre aquele vídeo, né, então só para lembrá-los que é referente à aula 10 mesmo, né, não é para fazer mais nenhum outro trabalho extra, né, sobre aquele vídeo. E aí vocês têm dia 3 de junho, o final do prazo para entrega da avaliação 3, que é o ensaio que vocês estão fazendo, então tem aí pouco mais de... tem 2 semanas, né, para vocês finalizarem esse ensaio que vocês estão fazendo. Aí vocês enviem, um do grupo envia, né, com o nome, a capa, o nome dos componentes do grupo. Se alguém não participou, óbvio, né, não, mesmo que lá no grupo, nos grupos que eu coloquei tá o nome da pessoa, vocês enviem sem o nome, né, se a pessoa não participou, enfim. E eu só vou receber um trabalho por grupo, né, então grupo que mandar 2 trabalhos diferentes porque não se acertaram entre vocês, eu não vou ter como avaliar, como já foi explicado lá no início de semestre. Então, a avaliação 3, dia 3 de junho, e dia 10, aí é os resumos da segunda parte, né, que vocês vão fazer, que é o final do prazo da avaliação 2, né? Qualquer dúvida, vocês me escrevam perguntando. Hoje o tema então é jornalismo sob censura, né, no Brasil, mais especificamente, do período colonial à contemporaneidade. Né? Então é o livro do Fernando Jorge, eu vou postar os slides para vocês, tem a capa desse livro então, que é o Calha a Boca Jornalista, que Fernando Jorge é jornalista, né? Sofreu censura e escreveu esse livro. Ele tem uma longa trajetória na imprensa brasileira, ele foi durante muito tempo também um colunista da revista Imprensa, em que fazia análises críticas dos veículos, né, dos grandes veículos de comunicação do Brasil, especialmente aqueles impressos, destacando a questão muitas vezes da língua portuguesa, né, erros comuns, né, que as pessoas cometem e que os veículos também cometiam, né, então ele também tem essa atuação forte aí na língua portuguesa, né, também como professor, né, da língua portuguesa. Então, algumas considerações gerais, aquilo que a gente viu e que é global vai servir também para o Brasil, né? Então, a imprensa surge em 1808 até o fim, né, do regime militar em 85, e mesmo depois, de certa forma, nunca acabou, né, a tentativa de se censurar de alguma forma a imprensa, né? Mas até 85 foi todo esse período sob censura oficial, né? Ou seja, o Estado tendo o poder, né, de censurar, de fechar um jornal. Enfim, eu não estou falando aqui, óbvio, de jornalistas ou de pessoas ou de veículos que cometessem crimes, né? Que aí seria outro departamento. Simplesmente por questões, né, na maioria dos casos, políticas mesmo, né? De calar a boca de uma imprensa que não vou nem dizer que faça oposição, mas que mostre os casos de corrupção, que mostre, que critique, né, que questione, né, então, assim como a gente viu no resto do mundo, né, a questão das tecnologias que o ser humano inventa e a sociedade é que vai definir o que vai fazer com aquilo, né, no jornalismo também, né? E se o jornalismo ele nasce com esse caráter investigativo, né, de denúncia, de justiça social, né? Então incomoda, óbvio, incomoda os poderosos, incomoda quem está sempre no poder, quem está no governo, né? Então sempre se adotou esse caráter de certa forma, claro, uns em menor nível, outros em maior, de muitas vezes de teorias da conspiração, etc. E claro que veio a questão da internet, de fake news, para problematizar mais, né? Não que não existisse antes.
Mas aqui a gente está falando principalmente de uma censura sobre uma imprensa profissional, né? Uma imprensa que tenta trazer à luz, né, aqueles fatos que a gente viu lá dos muckrakers americanos, né? Que os outros querem botar a sujeira que principalmente quem está no poder, políticos, às vezes grandes empresários, etc., que têm outros interesses, de esconder algo, né? De botar, né, embaixo do tapete, né, essas sujeiras, e o jornalista é aquele que vai tentar mostrar, né, vai fazer a denúncia. Então é esse tipo de jornalismo sério, investigativo, bem feito e que incomoda, né? A gente não está falando aqui no jornalismo amador ou de jornalismo que não é jornalismo, né? Que se fantasia de jornalismo para passar fake news, né? Então, que hoje é principalmente os canais de informação de determinados grupos políticos que distorcem, que pegam um recorte descontextualizado para tentar fazer passar para a sociedade que aquilo ali é verdade, né? Aquela coisa de pegar um trecho de uma fala de alguém e descontextualizar e lançar, né? E circular aquilo como se fosse verdade, né? Então é desse tipo, né? A gente não está falando aqui desse tipo que aí é crime, aí é questão de justiça mesmo, né? Não é uma questão de censura no sentido político, né? No sentido de perseguir os jornalistas, a imprensa, de criticar, dar descredibilidade, né? Para jornalistas e imprensas que fazem um trabalho, no caso, né, um trabalho de mostrar, né, ou de interpretar, ou de fazer críticas, etc. Bom, mas vamos lá então. Então, desde 1808, né, o Fernando Jorge ele vai fazer até o ano da publicação do livro, que é 2008, se eu não estou enganado. Ele vai fazer, né, pegando tudo, pegando esse período colonial, pegando os primeiros presidentes, pegando o período de Getúlio Vargas, né, até o ano da publicação do livro, né, e que seguiu, né, depois com a sua história, porque mesmo depois da Constituição, né, a gente ainda tem ameaça direta agora, principalmente com a internet, ameaça de processo, às vezes totalmente infundada, mas para intimidar o veículo ou o jornalista, né, para fazer com que o jornalista não publique, com aquela coisa de não vou publicar para não me incomodar, né? Tudo isso também é censura, né? Então, mesmo depois de 1888, de 1988, até deixa eu corrigir aqui no slide que estava 1888, né, surgiram esses, né, outros tipos da comercial também, né, uma empresa que tem uma determinada posição e que ameaça, se o veículo publicar uma informação sobre algum assunto que vai lhe prejudicar, vai tirar o anúncio para quebrar, né, o veículo ou para dar um aperto no veículo. Então, tráfico, crimes, né? Teve o caso Tim Lopes lá por 2002, né? Que inclusive é pelotense, que dá nome aí ao coletivo, né? Do curso. E que é uma história clássica, né? Famosíssima no jornalismo brasileiro, né? Ele tem uma importância para o jornalismo em todo o país e fora do país até. Né? Então há esses dois tipos de censura. Essa censura direta, de fechar jornal, da polícia fechar, levar computador, máquina de escrever, arquivo, etc., na época, né? Se for pensar em anos atrás. E a indireta, que é essa coisa mais da ameaça, principalmente via judicial, né? No caso, eu lembro quando eu trabalhava num jornal no interior que um figurão da cidade e que era um funcionário de alto escalão se envolveu numa polêmica e saiu na revista Época, nas grandes revistas nacionais e nos jornais da cidade. Esse figurão entregou um documento dizendo que se saísse alguma coisa e o jornal iria responder, né, nesse tom intimidatório. No caso, os jornais cederam, né, acabaram se apequenando, né, como se fala no futebol, mas acabaram cedendo à pressão e não publicaram. E foi ridículo, né, pra gente que trabalhava lá, foi horrível. E foi numa época ainda pré-internet, assim, que não tinha muito como. Hoje o jornalista mesmo, ele tem outros canais, outras possibilidades de divulgar, etc., ou daqui a pouco driblar. Mas até lá nas teorias do jornalismo, né, quando se fala da tribo jornalística, se tem essa situação, né, o Straquina vai colocar do jornalista ser impedido de publicar algo e ele passa para o concorrente, né, porque teoria organizacional, né, se é algo como se fosse nesse caso. Mas nesse caso foi toda a cidade, né, então foi ridículo, né, mas acabou saindo em toda a imprensa, inclusive de Porto Alegre, e menos nos jornais das cidades.
Então essa é uma censura mais de ameaça, né? Mais indireta, uma ameaça de processo, né? Não é tão direta, é uma ameaça de anúncio, tirada de anúncio, etc. E aí vamos ao Fernando Jorge, então, ele foi jornalista, ele é jornalista, escritor, formado em Direito e Biblioteconomia pela Universidade de São Paulo, né? Ele publicou, então, a primeira edição, né, do Calha Boca Jornalista de 1987, né? Mas aí ele atualizou, né, nessa edição aí de 2008. Ele foi preso e acusado em março de 64 de ser um escritor subversivo, né, por ter publicado um texto dizendo que existia racismo no Brasil, né, no Globo, né? Então, não tem como argumentar, né, dizer que não existia censura, que não existiu opressão, que não existiu ditadura, né? Porque é evidente, né? Basta tem N obras, N arquivos, N testemunhos, né? E acredito que cada um tem também de pessoas mais próximas, né? Eu tive um tio meu que foi preso na época por criticar o governo num bar, né? Levaram ele preso e dormiu na prisão, né? Por criticar, né? Então se isso, né? Não tem como nem só rindo, né? Porque não tem como dizer que não houve, né? Aí é uma realidade de outra dimensão, né? Então o Fernando Jorge traz documentado, traz histórias, né? Traz o testemunho dele, né? Mostrando, né? Claro, tem Brasil Nunca Mais, tem o Operação Condor, tem aí N livros, né? Dá para escolher. Então é realmente, né? Quem não conhece a história mesmo, né? Que pode falar um troço desse. Ou que vivia num lugar isolado e achou que porque no meu tempo era melhor, né? Eu não vi nada disso, né? Bom, eu não tô vendo, não tô na Ucrânia para, né? Eu não posso dizer, não tá acontecendo a guerra na Ucrânia porque eu não tô vendo só pela TV e eu não sei se é verdade, né? Enfim, aí a gente entra num outro nível de, de percepção, né, da realidade, que aí não cabe, né, aqui é o curso de jornalismo, aí vai pro curso da medicina, da psiquiatria, enfim, para psicologia, etc. Né? Então aqui a gente está falando da história do jornalismo mesmo, né? Então, e essa um pouco da biografia do Fernando Jorge, ele também sofreu acusação de ser subversivo ao escrever uma peça de teatro, né, que se chamava O Grande Líder. Em 1971 ele não atendeu ao pedido do governo de reescrever a peça, né? Não foi preso, mas a peça ficou censurada então por mais de 10 anos, né? Em 1976 ele foi conduzido ao DOPS, né, ao Departamento de Ordem Política e Social, que a gente vai ver mais na próxima semana, por ter escrito um livro documental sobre o governo Geisel, né, que não gostou da obra, foi novamente para a lista de escritores subversivos, né? E claro, tu pega depoimento do Jô Soares, né? Ele tem a biografia dele, que foi um artista que podem falar, criticar, mas não teve nada de envolvimento com movimentos, etc. E foi também chamado para depor, né? Sofreu intimidação, ficou um dia praticamente na delegacia, né? Por questão de peças artísticas que ele tinha escrito. O Érico Veríssimo, no tempo do Getúlio, também no solo de clarineta conta, né? Chamavam ele, né? Tiraram um programa do ar, né? Que ele tinha na rádio Farroupilha, né, em 1935 a 37, né, em 37 ele parou de apresentar porque era um programa infantil, né, que ele fazia com as crianças no estúdio e a ditadura do governo Getúlio queria que ele entregasse escrito antes de ir ao ar o que seria dito, né, e ele falou, é impossível, né, porque é interação com as crianças, né, então, enfim, coisas que a gente viu em outros países e que aqui a gente viu e continua vendo muitas vezes. Então a justificativa para escrever o livro, né? Ele coloca o asnático processo contra mim pelo fato de haver denunciado o preconceito de raça no Brasil, a censura ilógica, cretina, irracional contra minha peça O Grande Líder, que ia ser apresentado no Teatro da Arena, a ameaça de me ver arrastado como um delinquente até as soturnas dependências do DOPS, por ordem taxativa do senhor Erasmo Dias, secretário de Segurança, em virtude do crime inominável de ter produzido um livro perigoso condenado pelo ministro Goldberg e pelo presidente Ernesto Geisel, rivais de Deus, encarnações supremas da moral, da verdade e da justiça, né? Então, ele fazia críticas como muitos outros, né?
Também teve né, o caso Figueiredo, que foi o último presidente do regime militar. Ao tomar posse em 79, ele falou aos jornalistas: o único problema que tenho tido são vocês, né? Claro, porque se tu controla a narrativa dizendo que tá tudo bom mesmo que não tá, né? Não vai ter problema, né? De certa forma, quem vai ter problema são as pessoas que estão acreditando em ti, né? Outras frases famosas dele, né? Não faz pergunta se não leva coice. O trabalho da imprensa foi um trabalho contra mim, contra o meu governo. Considero asnática essa pergunta. Indague a Jesus Cristo, imbecis travestidos de intelectuais. Vocês só entram trotando no meu gabinete, né? Então, enfim, é mais do mesmo desde 1808, desde antes, desde o Napoleão, né? Na França, desde o, enfim, pode falar aí do Hitler, do Mussolini, do Mao Tse-tung, do Fidel, pode falar de todos, né? Os ditadores e aspirantes a ditadores tiveram esse perfil, né? De odiar a imprensa, né? Obviamente. Então vamos voltar no tempo, né? O início de tudo, né? Em 1821 surge o Diário Constitucional, dirigido por um brasileiro, e a Corte de Lisboa, né, persegue e poucos meses depois fecha suas portas, né? Então já tem aí uma censura oficial, né? Que é o governo fechando as portas de um jornal por questão política, né? Com a independência de 1822 voltou a circular, né, mas por adotar um tom crítico, né, soldados, a mando do coronel Almeida Serrão, invadem a oficina do jornal, insultam os donos e puxam a barba de um deles dizendo para não publicar mais nenhuma edição, caso contrário, algo iria acontecer. O que tem muito nesse livro do Fernando Jorge, isso é só o que ele apurou, né, fora o que não foi apurado, né, e também está nos livros do Érico Veríssimo, quando ele faz a representação do jornalista na ficção dele. Esses casos muito comuns nesse período de 1820 e poucos, né, final do século XIX, principalmente, que é dessa agressão física, né, de chegar, de ir no lugar, ameaçar, né, trocar xingamentos, e a troca de xingamentos pelos jornais, muitas vezes, e às vezes até um jornalista indo lá e ameaçar o outro, né, porque muitas vezes se confundia. Os líderes de grupos políticos também eram quem tinha os jornais, né? Então a gente vê isso muito na obra do Érico Veríssimo quando ele fala desse período de 1830, 1850, né? E o Fernando Jorge aqui traz com casos reais, né? Documentados. Nesse caso que a gente estava falando, então, o militar vai até a residência de outro diretor de jornal e, como não havia ninguém, né, quebrou a casa inteira diante da família estarrecida. Né? Depois saiu nas ruas e rasgou os jornais que estão sendo vendidos nas bancas, né? Então, episódios que o Fernando Jorge recupera e que lá retratam, né, como foi sempre conturbada essa relação imprensa, sociedade e governo. Cipriano José Barata, ou Baratinha, foi um dos líderes da Revolução Pernambucana de 1817, né? Ele era pró-independência e ele foi preso, então, por injuriar o governo, né? Então, mas como eu falo, né, nada, parafraseando o título do Remarque, né, nada de novo no fronte, de certa forma, cerca de 200 anos depois. Geralmente jornalistas eram agredidos em casa por militares, havia essa perseguição. Né? Em 1823, o jornalista Luiz Augusto Mai, o Malagueta, leva uma surra em casa e depois disso conta a história em seu jornal. Né? É um trecho maior que tem aqui, eu vou deixar para vocês lerem no slide, essa narrativa dele em que ele conta e que foi publicada no jornal. Como eu falei, essas histórias todas que o Fernando Jorge traz, claro, aqui eu tô trazendo tópicos, né? Mas no livro ele traz as referências, né? Os jornais, edições da época, né, em que ele foi ver, discurso oficiais, né, que foram proferidos. Então não é nada de ficção, né? São todos fatos documentados, né? A história do Frei Caneca, que eu cheguei acho que a comentar com vocês, que foi fuzilado em 1825 por manter o panfletário jornal Tifes Pernambucano, né? Nesse período é um crime que está na lei, o crime de abuso de imprensa, né? Apesar claro que aí o abuso de imprensa leia-se crítica ao governo, né? Porque se é um ataque contra os opositores do governo, aí não, aí a interpretação é outra, né? Aí não é abuso de imprensa para esse período. Apesar da lei, geralmente os casos eram resolvidos através de surras, como eu falei, espancamentos, assassinatos, cometidos por representantes do governo contra os jornalistas. Então nada mais existe hoje do que resquícios, né, dessa como coloca o Juremir no livro dele,
as raízes do conservadorismo brasileiro, né? Tudo isso deixou não só no Brasil, né, como no mundo inteiro, né? Depois eu vou trazer aqui o mapa do Repórteres Sem Fronteiras para a gente ver, né? Então, pouquíssimos países que de fato é bem amena essa situação. Atentados, invasões de jornais, surras de diretores seguem acontecendo, né? No século XX, em 1906, o general Pinheiro Machado, isso vale relacionar lá com os muckrakers dos Estados Unidos, que foi nesse ano que foi o discurso do Roosevelt, chamando os jornalistas de muckrakers, né? Então, uma tentativa meio que também de atacar, né, a imprensa. Sentiu-se ofendido às críticas do Correio da Manhã, de Edmundo Bittencourt, né? Ele chama o jornalista para um duelo com as seguintes condições, né? Então ele chama para um duelo de pistola, a distância deve ser não um duelo como a gente vê em filme, né? Só que, claro, um é militar, o outro é um jornalista, né? E aí, em 23 de maio, foi realizado o encontro entre o general e o jornalista. Ao sinal do 3, ambos se viraram, mas a pistola do jornalista emperrou. Ao notar, Pinheiro disparou para o alto e perguntou: "E agora, como agir?" O jornalista retrucou: "Sendo Vossa Excelência o senador da República, um político de prestígio, e eu um jornalista político, o resultado obtido não satisfaz", né? E aí eles repetem, mas o jornalista atira e erra, e o militar atira e acerta, mas sem matar o jornalista. O Hermes da Fonseca, então, foi presidente entre 1910 e 14 e é apontado ali pelo Fernando Jorge como um dos presidentes que mais perseguiu jornalistas, né? Ele coloca: ser jornalista, especialmente jornalista de oposição ao governo de Marechal Hermes, constituindo o mais nefando dos crimes, declarou o deputado Pedro Moacir em discurso da Câmara na época, né? Então tem N histórias, né? Não tem como colocar aqui. Eu sugiro quem puder ler esse livro que leia o Calha Boca Jornalista, né? Principalmente para vocês que estão se formando, né? Para vocês terem ideia e noção, né? Do que é a perseguição aos jornalistas, de como ela sempre aconteceu e de certa forma se tenta ainda hoje se naturalizar, né? Se tenta justificar como algo comum, né? Como algo que deve ser aceito. Então, como profissionais da área, é óbvio, né? Vocês têm que ler esse material, ter esse conhecimento, né, para não aceitar esse tipo de situação, porque sempre pode acontecer, mesmo quem apoia, que mesmo quem trabalha numa assessoria, né, de assessoria de imprensa de um político, o político hoje está na situação, amanhã pode estar na oposição e sofrer perseguições da mesma forma e vice-versa, né, então isso é em relação à prática da profissão, né, a liberdade, né, para a produção, né, da profissão do jornalismo. Aí tem a Revolução de 30, né, no início dos anos 20, Luiz Carlos Prestes inicia a Coluna Prestes para derrubar então o governo Arthur Bernardes. Até 1930, com a liderança de Getúlio Vargas, surgem vários movimentos. Todos esses também perseguiram, né? O Prestes tem a reportagem da Eliane Brum que mostra que, né, as atrocidades que foram feitas pelo caminho, né, da Coluna Prestes, de estupro, de saqueamento, igualmente de agressão contra quem falasse mal, etc., né? Então, depois no Getúlio a mesma coisa. Sedes de jornais contrários à Revolução foram depredados, né? Colocaram fogo na sede do jornal O País. Então é terra, não é um campo fácil, né? Nunca foi um campo fácil de se atuar o campo jornalístico, né? Jornais eram empastelados, invadidos e fechados pelo governo, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP do Getúlio, que chamou, por exemplo, o Érico Veríssimo para depor, que eu comentei antes. E aí tem a história do Chateau, né, que é uma história à parte, que a gente falou dele, que ele tinha uma relação meio que de amor e ódio, né, com o governo Getúlio. Uma hora ele era melhor amigo, super apoiador, e outra hora ele estava cada semana morando numa casa porque ele estava sendo perseguido, né, pelo DIP, para ser preso, né, pelo governo Getúlio, né. Então eu vou deixar aqui daí até os números aqui, eu vou deixar nesse slide se vocês já quiserem ver, já quiserem acompanhar, né? Mas eu vou falar na semana que vem, né? Porque aí é que a gente vai falar sobre a questão do regime militar e o pós, né? O pós-regime, a censura também após a Constituição de 88.
Eu vou ver algum material aqui para vocês também falando sobre isso que a gente abordou aqui hoje. E eu encerro então colocando, claro, tem N pontos, matérias, tem muita obra, ali nas referências da disciplina tem as obras também. Ah, então é um tema que sempre esteve em voga durante todos os anos que eu participo de Intercom, de Rede Alcar, desde 2002, 2003, 2004. Sempre teve trabalhos falando sobre isso, né? Então, só que aí a gente vê como a situação piorou, né? Quando a gente olha esse mapa do Repórteres Sem Fronteiras, né? Um mapa, eu recebi ele impresso quando eu fiz um curso de jornalismo em zona de risco na Universidade de Colômbia em outubro de 2013, né? Eu tenho ele impresso aqui, mas vocês encontram os anos anteriores também na internet, no site, ou mesmo no Google, se vocês fizerem a pesquisa pelo ano. Né? E aí a gente vai ver, vocês vão ver o mapa, né? E em boa situação são só os países nórdicos ali mesmo, a Finlândia, a Suécia e a Noruega. E o resto depois amarelo, que é em situação satisfatória, que entra Canadá, Estados Unidos, alguns países do sul da África, na América Latina apenas o Uruguai e o Suriname, e depois a Austrália na Oceania. E situações problemáticas aí tem vários, né? Que é um laranjinha, que aí tá meio que o resto ali da América Latina, Argentina, Chile, Peru, Equador, Mongólia, né? E aí em situações de dificuldade, piorou não só o Brasil, mas outros países também, né? Tá ali na América Latina, Venezuela, Colômbia, Brasil, Bolívia, mais para cima o México, boa parte da África, e ali Rússia, Cazaquistão, Índia, né? E o que eu ia dizer para vocês é que, se vocês olharem o mapa de 2017, né, 2018, o Brasil estava em laranja, né? Então ele avermelhou ali porque aumentou, né, a perseguição, as ofensas, a tentativa de intimidação, de agressões, etc., contra os jornalistas no país aumentou significativamente nos últimos anos, né? Então, em preto, daí sim a China, aí vocês podem ver ali alguns países, a Somália, alguns países africanos e do Oriente Médio, né? Aí fica praticamente China, Oriente Médio e na verdade a Líbia e o Egito só, né? Na África. Então, que daí é, né, censura total, né? Coreia do Norte, etc. Então, é interessante vocês verem até fazerem porque, claro, é tudo feito com índices, né? Não é algo assim, eu acho, né? Não é um achismo, né? Ou aquela coisa descontextualizada, né? Tudo, Repórteres Sem Fronteiras é uma entidade séria e que tem muita tradição também e que serve de referência, né? Então, é completamente diferente de achismos, né? Não é opinião, aí são dados, né, interpretados e processados e que levam a esse levantamento. No site, claro, vocês encontram a metodologia. O site é em inglês, mas acho que tem como converter ali para português, não fica uma tradução perfeita, mas dá para entender, para quem não é familiarizado aí com inglês, né? Mas o Brasil avermelhou, né, nesse ranking do Repórteres Sem Fronteiras. Eu vou trazer mais materiais, né, na próxima semana, principalmente porque é quando a gente vai falar mais da contemporaneidade. Hoje eu só quis trazer esse. E aí eu vou colocar para vocês também algum material falando, né, um pouco disso que a gente abordou, que é esse período, principalmente pré 1964, né, que é o período Getúlio, principalmente, ficou muito marcado, mas outros também, né? Então, é importante, né, eu falo que é uma pena que a disciplina não seja mais obrigatória, porque todos deveriam, né, conhecer a história da própria profissão, faz parte da cultura profissional, faz parte da formação de vocês e certamente faz um diferencial, né, até para não saírem depois falando muitas bobagens, como às vezes a gente vê, né? A gente mesmo faz essa crítica aos colegas de profissão às vezes, quando eles não conhecem a profissão, né? Quando falam ou informações infundadas ou trazem informações erradas, anos errados, enfim. O conhecimento da história está ligado diretamente com o jornalismo, né? O jornalista tem que ter uma boa base de história
social, da própria profissão, local, né, política, econômica, etc., para trazer informação de qualidade, né, para o público. Bom, seria isso por hoje. Na próxima semana, então, a gente dá sequência. Fiquem bem e até a semana que vem.